90% das pessoas vivem ao norte do Equador, onde está a maior parte da população mundial. 80% das pessoas têm cabelo preto, a cor mais comum no mundo. 75% das pessoas têm olhos castanhos, a cor de olhos mais frequente. 68% das pessoas têm intolerância à lactose, por isso muitas passam mal com leite. 70% das pessoas já tiveram Covid, muitas sem perceber. 63,9% das pessoas usam redes sociais todos os dias. 50% das pessoas sabem nadar, uma habilidade que pode salvar vidas. 55% das pessoas usam óculos por correção visual. 50% das pessoas são casadas, mudando rotina e decisões. 44% das pessoas jogam videogame de forma social e conectada. 45% das pessoas torcem para times de futebol, tornando jogos grandes eventos. 40% das pessoas já quebraram algum osso, virando uma história para contar. 39% das pessoas vivem em ditadura, com risco ao criticar o governo. 35% das pessoas falam 2 idiomas, abrindo portas profissionais. 35% das pessoas cozinham em casa, economizando e controlando a alimentação. 33% das pessoas têm cachorro, uma companhia que melhora o humor. 30% das pessoas leem livros mantendo foco e vocabulário. 30% das pessoas já fizeram cirurgia, algo mais comum do que parece. 30% das pessoas já doaram para a caridade, gerando impacto coletivo. 30% das pessoas roncam à noite, podendo indicar apneia. 30% das pessoas já viram neve, um fenômeno raro para muitos. 30% das pessoas já desmaiaram, por calor, jejum ou pressão. 25,3% das pessoas fumam, tentando parar várias vezes. 25% das pessoas acreditam em reencarnação, mudando a visão de vida e morte. 25% das pessoas têm tablet para estudo e entretenimento. 25% das pessoas já sobreviveram a um acidente, por segundos de distração. 25% das pessoas fazem 20 flexões, sinal de boa força física. 20% das pessoas compram online com frequência, aumentando compras por impulso. 18% das pessoas têm tatuagem, marcando histórias na pele. 19% das pessoas usam TikTok, onde o tempo passa rápido. 18% das pessoas têm carro com mais autonomia e custos mensais. 15% das pessoas têm gato, um pet independente com forte vínculo. 16% das pessoas têm obesidade, elevando riscos de saúde. 15% das pessoas têm passaporte, prontas para oportunidades de viagem. 12% das pessoas são filho único, recebendo mais atenção dos pais. 12% das pessoas vivem em montanhas, onde a altitude muda hábitos. 12% das pessoas usam smartwatch para sono e treinos. 12% das pessoas correm 5 quilômetros, mantendo resistência física. 12% das pessoas são calvas, afetando autoestima e estilo. 10,6% das pessoas são canhotas, num mundo feito para destros. 10% das pessoas têm diploma, aumentando oportunidades profissionais. 10% das pessoas já doaram sangue, ajudando várias pessoas. 10% das pessoas têm dislexia, outra forma de aprender. 10% das pessoas já viajaram para fora do país, mudando referências. 10% das pessoas fazem terapia para melhorar padrões e relações. 10% das pessoas têm 1000 seguidores, mudando percepção social. 10% das pessoas já viveram um terremoto, uma experiência inesquecível. 9% das pessoas têm olhos azuis, mais comuns em certas regiões. 8,5% das pessoas vivem em pobreza extrema, mudando cada decisão diária. 7% das pessoas são ateias, buscando ética sem religião. 5% das pessoas trabalham remoto, com mais liberdade e disciplina. 6% das pessoas treinam na academia com constância. 5% das pessoas já ordenharam uma vaca, experiência típica rural. 4,4% das pessoas têm sinestesia, ligando sentidos diferentes. 4% das pessoas têm terceiro mamilo, muitas só descobrem por acaso. 3,6% das pessoas são daltônicas, confundindo cores comuns. 3,6% das pessoas assinam Netflix, onde maratonar vira hábito. 3,4% das pessoas assinam Spotify para música diária. 3,4% das pessoas têm asma, com crises por poeira e frio. 3% das pessoas meditam todos os dias para reduzir a ansiedade. 3% das pessoas usam aparelho nos dentes, exigindo cuidados extras. 3% das pessoas são veganas por ética ou estilo de vida. 3% das pessoas já trabalharam no exterior, acelerando o aprendizado. 2,6% das pessoas têm TDAH, afetando foco e rotina. 2% das pessoas têm olhos verdes, uma das cores mais raras. 2% das pessoas têm dupla cidadania, ampliando opções de vida.
2% das pessoas têm cabelo loiro natural raro em muitas regiões. 1,6% das pessoas são milionárias no topo global. 1,5% das pessoas têm cabelo ruivo com gene raro. 1,5% das pessoas têm alergia a amendoim com risco alto. 1,5% das pessoas usam YouTube Premium para evitar anúncios. 1,4% das pessoas têm doença celíaca com reação ao glúten. 1% das pessoas têm coelho como pet, exigindo cuidados constantes. 1% das pessoas têm heterocromia, com olhos de cores diferentes. 1% das pessoas têm alergia à abelha, podendo exigir socorro rápido. 1% das pessoas já apareceram na televisão, virando história para contar. 0,79% das pessoas têm autismo, afetando comunicação e rotina. 0,63% das pessoas têm epilepsia, com crises inesperadas. 0,5% das pessoas são faixa preta, após anos de treino. 0,5% das pessoas já viram aurora polar nos polos. 0,30% das pessoas já saltaram de paraquedas com alta adrenalina. 0,12% das pessoas têm diabetes tipo 1, com controle diário. 0,10% das pessoas já correram uma maratona, com meses de treino. 0,08% das pessoas têm dedo extra ao nascer. 0,03% das pessoas têm licença de piloto para voar. 0,03% das pessoas têm mais de 2 metros de altura. 0,012% das pessoas possuem um Bitcoin inteiro. 0,010% das pessoas já foram à Antártida, por custo e logística. 0,0025% das pessoas são albinas, com cuidados especiais. 0,000008% das pessoas já viajaram ao espaço, menos de 1000 na história.